Jaiarro! O grande espírito que habita em mim, saúde o grande espírito que habita em você. Eu sou o Magnus, criador aqui do canal, e hoje eu vim falar um pouquinho sobre mantras. Eu tenho usado muitos mantras nos áudios aqui do canal, tenho me utilizado muito dos mantras de uma forma muito geral. Eu acredito que vocês têm percebido bastante isso, né? Eu vejo que essa questão sobre os mantras ela é bem antiga. Eu lembro que quando eu comecei a estudar sobre os subliminares, que eu comecei a conhecer a ferramenta, etc., né, a gente falava muito sobre mantras e tinha-se algumas coisas que falavam que eram um pouquinho erradas, assim, por falta de conhecimento, um conhecimento mais profundo e mais específico. Então, eu venho compartilhar aqui com vocês um pouquinho do meu conhecimento sobre os mantras. Então, primeira coisa que eu preciso trazer para vocês, para quem não sabe ainda, eu acredito que eu já tenha falado isso em outros vídeos, né? A minha base fundamental de estudos hoje que eu trago aqui no canal, das ferramentas que eu trago, é o xamanismo ancestral. E, né, por ser o xamanismo ancestral da Índia, a gente trabalha muito, estuda muito os mantras, a força dos mantras, o poder dos mantras, o significado dos mantras e muitas coisas relacionadas aos mantras. Então, claro que, obviamente, eu não vou nem ousar dizer que eu tenho muito conhecimento, não tenho. Garanto que eu tenho muito menos de 50% de conhecimento dos mantras que o meu professor, meu mestre professor Akai Charamana tem. Mas eu tenho algum conhecimento, algum entendimento para poder estar esclarecendo muita coisa aqui, que eu tenho certeza que faz toda a diferença. Afinal de contas, né? A gente olha muitas vezes e fala, cara, mas por que ele está usando mantra? O que significa esses mantras? O que são mantras, afinal de contas, né? Bom, então, primeira coisa que a gente precisa saber é que existem vários tipos de mantras, né? Não só os hindus, como por exemplo o Namah Shivaya, o Ganganapataye Namaha. A gente tem mantras tibetanos, né? Como Om Mani Padme Hum, que está associado à Mãe Kuan Yin, Om Tare Tutare Ture Soha, que é das energias curativas, digamos assim, das taras, né? E vários outros mantras tibetanos. Temos mantras indígenas, por incrível que pareça, né? Muita gente não tem esse conhecimento, mas sim, gente, a língua indígena, ela tem ali, ela traz mantras. Então, quando a gente repete, a gente está se conectando. E vários outros. Podemos dizer assim, de uma forma geral, que os mantras eles vêm das línguas ancestrais, dessas línguas faladas que são muito, 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 muito ancestrais. O xamanismo ele traz muito isso, né? E a gente vai se conectando com toda essa sabedoria ancestral. Então, a maior parte das línguas ancestrais elas vão ter mantras ali. Por quê que essas línguas ancestrais elas trazem mantras? Aí você vai começar a compreender mais profundamente o que são esses mantras e por que eles são tão poderosos. Os nossos antepassados, né, quando começaram a decodificar a natureza, porque o xamanismo é isso, é decodificação da natureza, é uma relação muito profunda com a natureza, eles foram trazendo para a fala deles, né, para o som, para a fala mesmo, porque na época não tinha a escrita, né, a escrita veio depois, os sons, né, representações dos sons que a natureza fazia, ou representações da natureza, das energias da natureza. Então os mantras eles são representações fonéticas, principalmente, né, fonéticas, hoje já escritas também, mas na época fonéticas, das forças da natureza. As forças da natureza do cosmos no geral, não é somente as forças da natureza que a gente tem aqui no planeta, né? Mas forças também do cosmos. E aí quando a gente começa a compreender que cada mantra ali está associado a forças da natureza, significa que toda vez que a gente repete o mantra, que a gente escuta o mantra, que a gente se conecta com o mantra de alguma forma, a gente está se conectando e trazendo para a nossa energia, para a nossa vibração, para o nosso campo eletromagnético, todas essas forças da natureza.
bem profundo, né? Muito, muito, muito profundo. Então, quando a gente realmente vai compreendendo o poder dos mantras, dessas forças da natureza que a gente está aqui falando, se conectando, porque a nossa fala tem muito poder. O nosso pensamento tem muito poder, a nossa fala tem muito poder, tudo que a gente se conecta tem muito poder. A gente vai compreendendo que a gente está se conectando com algo muito maior. Por isso, inclusive, eu tenho me utilizado muito dos mantras, né? Mantras que a gente estuda na nossa escola, principalmente, né? Então você vai ver muito uma ligação maior com os mantras hindus, principalmente porque são a maior parte dos mantras que a gente estuda na nossa escola. Porém, também tem outros mantras, como eu falei, os tibetanos, Om Mani Padme Hum, que é extremamente poderoso, assim, fortíssimo, né, que traz a energia de Mãe Kuan-Yin, e vários outros, conforme eu tenho um entendimento mínimo para estar trabalhando com eles, obviamente. Então, eu acredito que, resumidamente, é isso. E vou desvendar aqui, eu vou desmistificar um mistério que, como eu falei, quando eu comecei a estudar sobre, né, os áudios subliminares, bioquinese, etc., né, se falava muito em mantra, e uma vez falaram uma coisa que na época eu não podia, não tinha como corrigir, porque eu não sabia, eu não tinha esse entendimento profundo que eu tenho hoje sobre mantras, né? E falaram assim, não, todo mantra ele começa com Om. Não, isso não é verdade, tá? Nem todo mantra ele vai começar com Om, alguns vão começar com outras letras, como por exemplo Jai Ganesha. Ele começa com Jai e é um mantra, sim, porque o mantra ele não tá só na frase, digamos assim, fechada, né? Até porque tem mantras que são enormes, né? Mas o mantra também ele tá associado a cada letra de cada palavra ali, cada letra, ela tem uma força da natureza embutido. Então, quando a gente trabalha com os mantras, a gente está trabalhando com essas forças. Caso você tenha interesse em estar estudando isso mais profundamente, porque de fato é algo muito, muito, muito interessante, né? Todas essas energias, tudo isso que a gente estuda nas escolas de xamanismo ancestral. Caso você tenha interesse, está se aprofundando nisso, eu vou estar deixando o link aqui embaixo das duas escolas que eu conheço, que realmente, né, vão estar, como é que eu vou colocar assim, repassando, ensinando esses ensinamentos do xamanismo ancestral, da sagrada tradição xamanismo ancestral, que é no Rio de Janeiro, o Caminho de Shiva, espaço xamânico Caminho de Shiva. E em São Paulo, a aldeia de Shiva, né, o Terra Xamã, que tá lá o meu mestre professor. E o Caminho de Shiva aqui também tem um outro mestre professor maravilhoso. Aqui que são locais mais próximos. Se você não mora nesses estados, assim, eu realmente não conheço outros lugares que vão estar difundindo esses ensinamentos. Porém, eu acredito que vale muito a pena. Como muitas pessoas fazem, como muitas pessoas que eu conheço fazem, deslocar até um desses locais para estar se aprofundando nesses ensinamentos, caso você sinta aí o chamado. Então, espero ter esclarecido um pouco mais sobre os mantras, o poder dos mantras e por que é tão importante a gente trabalhar com eles, por que a gente se sente tão bem quando a gente se conecta com os mantras, né? São energias extremamente fortíssimas. E se você gostou aí desse vídeo, todo esse esclarecimento, dá o seu like, comenta aqui embaixo, né, se você quer ver mais as coisas sobre esse assunto, mais vídeos sobre esse assunto. E se você acha, né, que esse vídeo vai servir para alguém, compartilha com essa pessoa. Eu sempre falo que coisas boas merecem ser compartilhadas. Gratidão e até os próximos vídeos.